Não é o espírito nenhum, não. É a vagabundice dele, a pilantragem dele. Peraí. O senhor foi pro literal. O senhor saiu do espiritual de novo. Quem faz o comércio, nenhum ser chega no ouvido de um picareta, de um vagabundo, de um salafrário, pra ele usar de 171 em cima das pessoas, não. Da onde Paulo, apóstolo Leonardo, é isso, né? Ezequiel 28 retrata a queda de Satanás, um ser espiritual. Se sim, com base no que o senhor pode sustentar essa afirmação? Vamos lá, pra gente começar aqui o debate. A minha posição não é que Ezequiel 28 fala exclusivamente de Satanás. Exclusivamente, não. A minha posição é que Ezequiel 28 fala historicamente do rei Tiro, da cidade, mas utiliza uma linguagem extraordinária que ultrapassa a figura histórica do rei e passa a refletir um padrão espiritual maior de orgulho, rebelião e queda. E a Bíblia, a gente sabe, sou muito mais do que eu, sabe, que a Bíblia tem diversos exemplos em que uma profecia tem um destinatário imediato e, ao mesmo tempo, aponta para uma realidade diferente. O texto aponta para uma realidade diferente? Tudo não, eu falei que a Bíblia está repleta. Como o contexto Ezequiel 28 é onde que eu pergunto. Você falou que existe uma linguagem de orgulho, uma linguagem de exclusividade, né? A respeito de orgulho, rebelião e queda. Aí você fez uma complementação a respeito desse gênero literário. Sim. O gênero literário de Ezequiel 28 se aplica a uma exclusividade espiritual? Uma exclusividade espiritual? É? No sentido de se referir a Satanás também? O senhor veio para defender isso, né? Sim. É isso que eu quero saber. Aplica? Acredito que sim. O senhor acredita ou o senhor sustenta? Eu posso tentar sustentar, vim aqui para tentar sustentar, né? Mas eu acredito. Vamos lá então, com base em qual versículo, Leonardo, por gentileza? Você pode sustentar isso? O capítulo 28 tem como colocar ali? Tem. Coloca a Bíblia online para nós, Du, por favor. Vamos lá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Acredito eu, e venho aqui sustentar essa tese, que quando o profeta se refere ao príncipe de Tiro, tem a hora que ele fala príncipe, tem um momento que ele fala rei, né? Ele se refere ao rei de Tiro, mas com uma alusão a uma questão que aconteceu com Satanás. Mesmo não tendo o nome Satanás, acredito eu que essa é a interpretação correta a ser feita. Tá. Falar a respeito de uma alusão, o senhor está subentendendo o que o senhor entende, não que o texto esteja dizendo. Por quê? Satanás é homem? Não. Satanás é um ser espiritual? Sim. Satanás é um ser físico? Não. Ok, logo no versículo 2 não poderíamos sustentar. Por quê? Porque diz assim, e não passas de homem, e não és Deus. Então no versículo 2 não cabe Satanás com toda, não vou falar, já falar com toda a vênia, com toda educação, apóstolo, vou chamar de apóstolo para facilitar. Apóstolo, não poderia ser Satanás um ser espiritual, por quê? Porque o próprio versículo já está caracterizando a respeito, dizendo de quem? Ele é um príncipe de uma cidade de Tiro. Aí ele vai falar que elevou o seu coração dele, por qual foi a elevação? Ele disse, o príncipe, eu sou Deus. Aí vai dizer que ele não era Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento. Mentira, também não sentava. No meio dos mares, também não. Não passas de homem. Essa expressão aqui é muito interessante. E não és Deus, ainda que estima aqui. O segredo está aqui, Ele estimava o príncipe de Tiro, o coração dele, como se fosse o coração de uma divindade, o coração de Deus. Então não tem como eu colocar Satanás aqui, por quê? Porque já está dizendo aqui, você não pode ser Deus porque você é homem. Por isso que eu lhe perguntei. Se Satanás pudesse ser um ser físico, não um ser espiritual, né, que convivesse com a humanidade, aí tudo bem, nós seríamos um elemento simples para nós, né, conseguirmos utilizar o versículo 2 para isso. Mas vou passar aqui também. Mas assim, só para eu poder manter minha linha de raciocínio, é que os profetas do Antigo Testamento, não só Ezequiel, Isaías, Oséias, Joel, todos eles fizeram figuras de linguagem se referindo diretamente a uma pessoa, momentaneamente numa profecia,
e querendo também entregar para uma outra pessoa uma linguagem figurada espiritual. Você vai ver Isaías fazendo a mesma coisa. Isaías fala com Acais e ao mesmo tempo está falando do Messias. E assim a gente vai fazendo uma comparação. Mas o Messias era um ser espiritual ou o Messias era um ser físico? Qual Messias? Não, o verdadeiro Messias era Sim. um ser espiritual ou um ser físico? Ou ele existiu o Messias? Não, o Messias é um ser espiritual que se tornou físico. Um ser espiritual que se tornou um físico. Sim. Bom, como o tema não é esse, depois, viu, Diego? Depois marca o debate Bom com o tema. apóstolo Sim. a respeito desse Bom tema. assunto, como não é o Certo. assunto, tá? Bom Mas vamos lá. Porque senão o negócio vai longe Sim. aqui. Quando a gente começa a trabalhar exegeticamente um texto, um capítulo, nós precisamos entender que, pelo menos para nós, né, professor, acredito, existe um trabalho de desmistificar o que tem sido ensinado há 50, 100, 200, 300 anos, 1000 anos e por aí vai. Por quê? Porque quando se trabalha essa ideia da queda de um anjo, seja ele Lúcifer, seja ele Satanás, a maneira que é chamado, nós precisamos entender que esse conceito ele começa com os pais da igreja. Tertuliano é o primeiro que começa a trabalhar essa ideia de que existe alusão em Ezequiel 28 à queda de um ser espiritual. E isso acabou se tornando algo falado dentro das igrejas que muitas vezes as pessoas falam e nem pesquisam. Mas quando a gente começa a trabalhar exegeticamente, a primeiro delimitar uma perícope, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o versículo de 1 a 10 constitui um oráculo contra o príncipe, em hebraico Nagid, de Tiro. Enquanto o versículo 11 e 19 apresenta um lamento, Quiná, sobre o rei, Meler, de Tiro. Essa mudança de gênero e terminologia indica uma nova seção literária. Então, dentro desse capítulo 28, a gente vai trabalhar a estrutura interna. Tá? Do verso 12 ao 13, nós temos a exaltação primordial do personagem. Do 14 ao 15, a condição edênica como figura de linguagem no Monte Santo. Do 16 ao 17, a corrupção e a expulsão. E do 18 ao 19, o julgamento e a destruição final. A gente já começa batendo exatamente nesses dois termos que a gente vê aqui, ó. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Então, a princípio, senhores, o texto trabalha a ideia exatamente de um rei, que no decorrer do debate nós vamos trabalhar, onde ele cresceu, teve glória, teve poder, teve fama, e como a maioria dos déspotas que nós encontramos, e até mesmo na Bíblia, ele acabou achando que ele era maior do que realmente ele era. Mas o texto em si aqui, ele começa falando sobre corrupção. Um ser espiritual, difícil ser corrupto. Corrupção é coisa de gente. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o texto fala da exaltação primordial do personagem. No versículo 12 e 13, quem é que está sendo naquele momento exaltado? O rei de Tiro. Então, por esses caminhos, esse texto, ele vai trabalhar totalmente a ideia de que Deus está falando com um homem, tanto numa análise diacrônica, como numa análise sincrônica. Então, Du, põe pra mim, por favor, Timóteo 3,6 na tela. Primeira ou segunda? 1 Timóteo 3. 3,6. 1 Timóteo 3,6. E deixa meu slide, se puder, Du, no pente aí na página 36. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Vamos lá. O contexto aí, é claro, o contexto, embora a leitura seca sim, para o leitor menos atento, possa parecer que a condenação do diabo seja o diabo condenando alguém. Mas a ideia do texto não é essa. A ideia do texto é não neófito, para que ensoberbecendo-se, alguém novo no ministério, para não se soberbecer, não caia na mesma condenação que o diabo caiu. O diabo se soberbeceu. Depois da minha fala, eu vou pedir para os irmãos... Eu posso só parar um pouquinho aqui? Pode. Qual foi a condenação do diabo? Não, o texto fala que foi a mesma condenação, não fala qual. O texto não trabalha qual. Então, por qual razão você levantou esse texto que eu não entendi?
Vamos lá, justamente pelo contexto, não neófito, para que não ensoberbecendo-se. O texto, perdão, respondi errado. O contexto vai mostrar que a condenação do diabo foi a soberba. E onde Pra que não Paulo caia- coloca o relato aí, com passagem em contexto parada, que foi soberba? De onde ele tirou isso, Paulo? Aqui mesmo, ele disse para que você não caia na mesma condenação, ou seja, a soberba. A soberba Você não é. Você não entendeu meu É que assim, raciocínio. a condenação aqui não é do diabo condenar alguém. É que ele foi condenado no mesmo erro. Entendeu? Não. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Condenação é uma coisa. Ele foi condenado, ok? Vamos lá. Aí se ele foi condenado, olha o seu raciocínio, ele foi condenado pelo quê? Pelo orgulho, pela altivez, ok? Sinônimo. Certo? Certo. Aí eu pergunto, onde fiz a pergunta. Onde Paulo vai tratar a respeito disso? Que o diabo foi condenado pela soberba, pelo orgulho e pela altivez. Então, Aonde isso? vamos lá. Não neófito. Não, para- versículo eu entendi. Eu Isso. quero saber onde Paulo vai Tá. descrever isso. O que Paulo está dizendo aqui é que para o obreiro, não seja neófito, para que o obreiro não caia nessa puxa condenação. Puxa contexto. Para que, puxa, mas. É que. Não, eu entendi. Você entendeu o que eu tô quer falando? colocar. Só que eu quero saber onde Então, Paulo está descrevendo e isso. aonde... Nós vamos qual sair do o assunto um gancho pouquinho que ele agora. vai Tem um- fazer tem um para gancho, poder ó, ligar para tem. Ezequiel Vamos lá, 28. tem um gancho. Vamos lá. Vamos lá. Em resumo, enquanto ele pega. Versículo 5. Volta isso. Vai voltando Porque um também pouquinho. pode ser interpretado na condenação do apontamento do diabo. Vai. Vamos lá. Vamos ver isso daí. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como. acho que era bom. Du, não, né? volta para esse primeiro contexto, filho. Isso, filho. volta um. Isso. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado. Para. Agora vamos começar o contexto. Deseja o quê? Eita, é o tratamento. Satanás desejava o episcopado? Não, vamos lá. Ah, Não, vamos analisar venha- o contexto agora. Essa vida tá transversando. Agora é hermenêutica. É. Próximo versículo. Isso. Vai. Não, aqui tá falando do candidato ao episcopado. Sim. Ah, não, o contexto de Satanás? Isso mesmo. Não, Então, a verdade central é episcopado, certo? É, o Se alguém episcopado. apenas deseja, Isso. não que tenha, mas que deseja, vamos lá. ok. Ah, Grava aí em casa. Deseja o episcopado. ok. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Certo. Mais um, Du, por favor. É necessário, pois, que o bispo, a pessoa está desejando esse cargo, né? Aham. Seja irrepreensível. Para. Irrepreensível. Vamos ver se Satanás onde vai entrar. Marido. Aqui contexto. A perícope é Marido, o candidato. Vigilante. Vigilante, Sóbrio, sóbrio, honesto, hospitaleiro, Ah, apto para ensinar. ok. Presta atenção, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o candidato ao episcopado tem que ser alguém vigilante, Aham. tem que ser alguém Casado. Casado. marido de uma só Se é mulher, marido, marido de uma só mulher, é um camarada que não honesto, possa o quê? Querer Com- casar, ter a sua e ter outras, né? honesto, Marido de uma mulher. uma pessoa confiável. Isso. Que não viva de suruba, de orgia, de prostituição, tá, gente? Rasgando o verbo é isso aqui que Paulo quer dizer. Marido de uma mulher. Porque tem pastores por aí que não é marido de uma, não, viu? Tem a mulher, ainda tem mais 10 amantes ainda, viu? Vamos continuar. Pula mais Próximo. um, Du, por favor. Então, o que Paulo disse aqui até agora é o seguinte, ó, para a pessoa subir desse Sim. nível, chegar ao episcopado, que é o candidato, ele tem que ter essas características para subir de nível. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas modesto, ou Moderado. moderado, não contencioso e não avarento. Ok. Ele tá dando as características Fica difícil negativas de levantar concordo. até o obreiro, do hein? que não pode ser. Vamos lá. Uhum. Próximo, Du. Que governe bem sua própria casa, né? Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. É, Aqui só é a um minuto. pessoa, não é o Só um minuto. Satanás, não. Tem que tomar cuidado, gente, porque tem gente que não consegue ter filhos, viu? Tem mulheres que são estéreis e tem homens que são estéreis. Nesse quesito eu não concordo com o Paulo. Porque existe como se fosse uma obrigatoriedade que a pessoa constitua filhos. Mas hoje em dia não dá pra aplicar isso aqui pros dias atuais não, tá? Por causa da esterilidade tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Próximo Vamos lá. Eu versículo. discordo dessa leitura do professor Fábio Bom, o Sabino. que tá escrito não sou eu, é Não, Paulo? não é obrigatoriedade. Não? Não. Não? Não é obrigatoriedade. Se Ter alguém filhos. deseja ser o episcopado, tem que ter, o que você falou? Não. Essas credenciais, filho. Tem que ter as credenciais, mas dentro Depois daquilo nós que vamos for debater esse possível. assunto, porque hoje não é debate. Vamos Depois nós vamos lá. debater só esse próximo. Vai lá. Porque se alguém não sabe governar sua casa, como terá cuidado da sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Pula mais um. Ponto. Aqui todo mundo já entendeu. É as exigências para a pessoa, o candidato, veja bem. Orientações. É o candidato se tornar bispo. Sim. Continue. Né? Vamos lá, pula mais um. Próximo. Aí ele fala. Tá no contexto. Não neófito. Continue. Não Ah, neófito, aqui- ou seja, o ainda candidato. entra. É o candidato não pode ser o quê? neófito para que não se ensoberba, não venha envanecer, Ok. né? Não,
Não caia na condenação de quem? Ok. Quem caiu na condenação da soberba? Agora vem uma pergunta. Onde está na Bíblia, preste bem atenção, a condenação do diabo? A queda na soberba, né? Preste bem Que é o- atenção. isso. Olha a pergunta que eu estou fazendo. A condenação, onde está na Bíblia a condenação do diabo por soberba? É isso que eu vou querer que vocês mostrem Eu? pra Vocês mim. não, você Sabe vai ter que por quê? mostrar. Vocês vão ter que mostrar. É você que está defendendo Satanás, não é nós. Veja bem. O ônus da prova cabe a você, Diego. Sabina ligeiro, ó. Calma, não, sou ligeiro não, ó. Continua nas credenciais, gente, eu gostei. Não neófito, e continua a credencial, e vai pro próximo versículo, tá? Para quê? Para qual, por que o neófito? Para que propósito? Para que o neófito, ensoberbecendo-se, que voz que é essa? Uma voz reflexiva, por causa do C aqui, ensoberbecendo-se. Não é uma atuação do diabo, preste bem atenção, gente. O que é a voz reflexiva? Alguém lembra o que é a voz A voz reflexiva? reflexiva é quando você faz ação e você sofre. Pratica E sofre ação ao mesmo e recebe ação. Isso é Exatamente. voz reflexiva, ok? Seria um hit pra ele no tronco. Aí nós vamos tendo um probleminha aí nessa Então, voz perfeito. reflexiva. Porque quem se ensoberbece no texto é É o exatamente neófito. quem tem as qualidades. Isso. Então Ok? vamos lá. É o candidato que se soberbe no texto. Sim. O candidato. Ok. Eu não tô dizendo que é o Satanás que está soberbecendo Sim. aqui. Mas a comparação que ele está dizendo para tomar cuidado é pro candidato não cair no mesmo erro de quem? Na Calma. condenação do diabo. É que só, Mesmo então, erro é do só que diabo. ele entendeu. Aí eu perguntei, ó, a pergunta que eu fiz. Onde está escrito na Bíblia que o diabo... Não. O ônus da prova é o contrário. Então- É vocês que vão dar conta de dizer. Não, mas aonde o Ele diabo. não entendeu. Mas aonde está a condenação do diabo? É isso que eu quero saber de vocês. Mas quem Ó, tá onde defendendo quem tá que é o diabo na apresentando Bíblia é é você. defendendo sobre nós. Calma aí. Da onde Paulo tirou essa ideia que o diabo caiu Da na onde? tentação? Da onde? Da cabeça dele, Da vai. cabeça dele? Lógico, calma, Tá que eu vou bom. continuar. Próximo É. versículo do 7. Vamos ver se foi da cabeça dele? É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta. Olha o problema. E no laço do diabo. Não caia no quê? Afronta. E conjunção coordenativa. E laço do diabo. Opa, afronta e laço do diabo. Coisas coligadas. Aí você não vai ter que falar só que o diabo, ele caiu pela soberba. Você vai ter que explicar na Bíblia aonde fala a respeito de cair na afronta e o que é afronta e qual o laço do diabo. Próximo versículo, por favor. Da mesma sorte, aí já saiu da película, agora vai entrar os diáconos. Lá era episcopo, aqui diácono. Ok, a pergunta que eu faço é o seguinte. Diego, onde está na Bíblia, preste bem atenção na pergunta. Volta lá para o versículo 7 novamente. Versículo 6, aqui. Aonde está na Bíblia, preste atenção, a condenação do diabo foi pela soberba. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, nem o professor Fábio Sabino, nem o professor Emerson tem essa resposta para me dar. Estão exigindo Lógico que de eu mim. tenho. Não, mas que Estamos resposta? exigindo de Mas mim. que Não, resposta? lógico que eu tenho. Da onde Paulo tirou? Vocês disseram que foi da cabeça. Não. O professor lógico Fábio que Sabino não. falou que Paulo tirou da cabeça dele. Agora, se você falar do que está canonizado ou não canonizado? Porque aí. Do que está o próprio- canonizado ou não canonizado? De ambos. Hã? De ambos. Não. Pode ser, tanto canonizado como não canonizado. Porque o vai professor lá. Emerson falou o seguinte: que o primeiro defensor dessa tese foi Tertuliano no século I. Aí eu vou pedir para pôr meu slide. Põe meu slide aí, Du, por favor. Só que o Tertuliano, ele não é do século I, eu acho que é 2 ou 3, alguma coisa. Tudo bem. Tertuliano no segundo século. Mas é aí que exatamente começa essa doutrina e esse pensamento. Página 31 Os do meu famosos slide. textos de dupla camada. Página 31. A imagem de todo o cosmo, em Ezequiel 28, provém da essência textual, vai... Aqui, aí mesmo, tá ótimo aí. A visão dos primeiros séculos. Ó, tem um texto de Paulo, né? 1 Timóteo 3,6, onde Paulo dá instruções sobre os requisitos para o bispo / presbítero. Aí ele diz, não neófito, para que envaidecendo-se não caia na soberba, na condenação do diabo. A palavra grega para condenação aqui é crisma. Paulo afirma categoricamente que o diabo sofreu um juízo específico decorrente da vaidade, orgulho, teopneis. Onde está escrito... Sobe, filho, para ler aqui, para a gente acompanhar a leitura. Perdão. Onde está escrito a condenação do diabo por causa da soberba e do orgulho de sua própria beleza ou posição,
Aonde está escrito isso? Exatamente em Ezequiel 28 e Isaías 14. Gente do céu. Deixa eu só terminar. Paulo faz uma leitura teológica e cósmica desses textos, enxergando neles a biografia espiritual da queda da criatura que se rebelou.